Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, inteligência artificial, ciência de dados e discussões sobre tecnologia e seus impactos na sociedade. E hoje eu vou analisar o perfil do Hugo Garcia, que enviou um e-mail para o contato @programaçãodinâmica.com.br. E o Hugo diz assim: Olá, meu nome é Hugo e recentemente no YouTube você me disse para enviar novamente o e-mail. Já faz quase um ano que eu enviei o anterior. Parênteses aqui que de fato eu fui conferir e o Hugo tinha mandado um e-mail há bastante tempo. Se isso aconteceu com você, eu encorajo você também a enviar novamente, porque aqui eu seleciono os e-mails de uma forma semi-aleatória e conforme os e-mails vão ficando muito antigos, na caixa de entrada dos e-mails fica mais difícil de encontrá-los. Mas eu também tenho uma novidade. Eu estou planejando um workshop de LinkedIn para você que quer ter um contato comigo mais próximo, analisando o seu LinkedIn, pegando dicas interessantes. Eu vou fazer isso no dia 28 de outubro, um sábado, das 14 às 18 horas. As vagas vão ser super limitadas, porque a ideia é a gente poder ter essa troca em conjunto e olhar para o LinkedIn de todas as pessoas que vão participar. E eu criei um grupo no Telegram para todo mundo que está interessado nesse workshop receber todas as informações em primeira mão. Inclusive, posteriormente, quando as inscrições estiverem abertas, eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link para a página de inscrições. Então, se você está vendo esse vídeo depois que ele foi publicado, já confere aqui que pode ser que você consiga se inscrever. Voltando para o e-mail do Hugo, ele me deu um contexto da história dele. Ele disse que ele é técnico em mecatrônica, cursou engenharia de controle e automação, mas acabou de parar esse curso para se dedicar totalmente a estudar programação em outra graduação de ciência da computação, que ele vai terminar na metade do tempo, visto que ele conseguiu aproveitar parte das disciplinas que ele tinha feito lá na engenharia e foi dispensado, nessa nova graduação. Ele teve uma questão também com a mãe dele, que ficou doente, trancou o curso e retornou em 2022 após o falecimento dela. Inclusive, meus pêsames, Hugo. Imagino que seja uma situação muito difícil. Isso ainda não está no LinkedIn dele, porque ele não sabe como adicionar essa pausa na carreira e também não sabe se é necessário, visto que é algo pessoal e íntimo. Ele falou que buscou muito por estágios e uma primeira oportunidade depois que ele terminou o ensino técnico, mas na época estava rolando uma crise econômica e ele não conseguiu, não apareceu praticamente nenhuma oportunidade nem entrevista, mesmo mandando vários currículos. Aí ele resolveu se dedicar a estudar mais e recentemente ele começou a conseguir entrevistas para fazer estágio. Ele já fez 5 na mesma empresa na cidade dele, que é a única empresa da cidade que tem um programa de estágio na área dele, mas não foi escolhido em nenhuma. Ele disse que já viu pessoas com LinkedIn e currículo piores do que o dele conseguirem estágio e que talvez o problema dele seja a comunicação. Bom, o Hugo deu bastante detalhes aqui da história dele, imagino que muita gente possa se identificar com esse relato, porque de fato é bastante difícil, observando as pessoas que chegam até mim, eu percebo que é bastante difícil quebrar essa primeira barreira, da primeira oportunidade, seja um estágio, seja uma vaga de júnior. É realmente complicado, a gente tem, no Twitter todo dia o pessoal falando que tem muito mais possibilidades para pessoa sênior do que júnior, tem toda uma polêmica, uma discussão em torno disso, mas a verdade é que sim, essa barreira é bastante complicada e o Hugo ainda teve questões pessoais de foro íntimo, como ele mencionou, que dificultaram, trouxeram ainda mais peso e complicações para essa trajetória dele. Bora olhar o LinkedIn do Hugo então. Em relação à foto, o Hugo tá sério nela. Eu costumo dar a dica em relação à foto que o ideal é que dê para ver o seu rosto, mas que ela seja o mais descritiva de você possível, no sentido de que você pode tentar transparecer a sua personalidade mais séria, mais alegre nessa foto. Ele também fez uma capa aqui, com o nome dele, dizendo que ele é graduando em Ciência da Computação e com um contato, achei legal. Ele colocou aqui no título dele, graduando em Ciência da Computação, monitor de programação no Cefet, legal, Hugo, parabéns por isso, e coordenadora adjunto de TI no CREA Júnior MG. Vamos olhar aqui a descrição dele. Sou graduando em Ciência da Computação em busca de oportunidades de estágio. Legal, já colocou direto ali qual que é o objetivo dele. Então, se um recrutador entrar no perfil dele, vai saber o que ele está buscando, para que ele está disponível. Então, a relação dele com a programação começou no curso técnico em mecatrônica, onde teve a oportunidade de adquirir conhecimentos. Legal. Participou de projetos de criação de retificadores. O objetivo principal dele agora é ser analista de sistemas. Legal que ele falou aqui que ele coloca vídeos no YouTube, vamos abrir esse link aqui. Se você está na mesma situação do Hugo e quer interagir com alguém que está estudando e está na mesma fase que você, de repente pode ser legal
você conhecer o canal dele. E tem aqui também o GitHub dele, que eu também acho legal colocar. Além disso, ele mencionou aqui as principais competências: Java, C, trabalho em equipe, linguagens orientadas a objeto. Tem aqui publicações que ele colocou em destaque. Vou abrir uma dessas publicações. Legal que ele está produzindo conteúdo aqui na rede, compartilhando conhecimento. Eu já queria falar em relação ao que o Hugo mencionou, né, sobre a pausa na carreira. Porque acredito no último vídeo dessa linha editorial, eu mencionei que aqui no LinkedIn, nesse momento, a gente consegue adicionar, como uma parte das nossas experiências, uma pausa na carreira. Então, se você tirou um sabático, se você teve uma questão como a dele. No entanto, né, a minha dica, porque ele perguntou o que ele deveria fazer, a minha dica é você colocar essa experiência, se você quiser demarcar que você teve uma pausa na carreira, mas se for um assunto delicado, um assunto recente sobre o qual você não quer falar muito, né, se você não quer dar muita satisfação para outras pessoas, eu recomendo não colocar, né, essa pausa na carreira, porque, enfim, são fases. Às vezes, no caso do Hugo, ele pode estar vivendo ainda uma fase do luto complicada e não necessariamente ele quer deixar isso exposto no LinkedIn para que outras pessoas vejam e venham falar com ele sobre esse assunto. Eu realmente acredito que isso é uma decisão muito, muito pessoal. Mas assim, eu não acho que vai ter um prejuízo aqui para o Hugo ele não indicar essa questão do luto da mãe dele. E, inclusive, no momento de entrevista, talvez ele possa vir a compartilhar, no momento que a pessoa estiver perguntando sobre como foram os últimos anos da carreira dele, ele pode se sentir à vontade num ambiente mais ali privado, né, só ele e o entrevistador, compartilhar isso, sem necessariamente deixar isso público no LinkedIn. Em relação à experiência, o Hugo colocou, acredito que as experiências dele mais relevantes, e veja que ele descreveu bastante, né, quais foram as atribuições, as responsabilidades dele, as principais competências que ele precisou. Embora pareça que possa ficar muito extenso aqui a descrição da experiência, eu costumo preferir, no caso do LinkedIn, que é diferente do currículo, né? No currículo a ideia é que a gente seja mais conciso, mas no LinkedIn, explorar bem esses campos e preencher eles ajuda no SEO, que é no seu ranqueamento aqui na plataforma, porque recrutadores costumam utilizar o LinkedIn para encontrar candidatos. E quando uma pessoa está pesquisando no LinkedIn, o LinkedIn faz aqui um escaneamento do perfil, né? Para tentar ver se vai bater os filtros que a pessoa que está procurando, geralmente o recrutador, colocou lá. Então é por isso que colocar palavras-chave, né, bastante coisa que descreva a sua responsabilidade, obviamente sem inventar nada e sem mentir, isso aqui ajuda nesse ranqueamento, ajuda a plataforma a entender melhor quem é esta pessoa que está descrita nesse perfil, porque você está dando mais insumos para ela. Em relação à formação acadêmica, a mesma coisa. Eu recomendo colocar disciplinas que você participou, né, grupos que você tenha participado durante a graduação. Isso tudo ajuda, aqui como o próprio Hugo já fez. E também licenças e certificados ajudam. Então o Hugo também botou bastante licenças aqui, né, coisas do LinkedIn mesmo, que é legal, porque às vezes quando você aplica numa vaga direto pelo LinkedIn, o próprio LinkedIn consegue reconhecer essas certificações e já indicar lá naquela vaga que você tem essas aptidões. Então a gente vê que de fato ele ainda não tem, né, nenhuma experiência específica no que ele gostaria de trabalhar, e é justamente essa uma das barreiras que ele tem. Me parece, olhando aqui para o seu GitHub, para o seu LinkedIn, que você não tem um portfólio organizado. Então eu não tenho como acessar aqui algum lugar que me diga diretamente quais foram os projetos que você já fez. Ainda que você não tenha trabalhado, né, em algum lugar específico, nos cursos que você fez, né, aí na sua vida, na sua carreira, nos seus estudos, o que você tem feito de prático? Que tipo de problemas você hoje consegue resolver utilizando programação? Você consegue programar aplicativos, você consegue programar, sei lá, aplicações, você é mais do front-end, do back-end? Onde está, né, a sua expertise maior? E seria legal ter um lugar aqui, ó, ele está falando que está aprendendo Spring Boot, React, JavaScript, TypeScript. Mas quando você não tem nenhuma experiência, é interessante que exista algum lugar que a gente consiga ver os projetos, né? Um site que você fez, o que foi que você implementou até aqui. Às vezes, se é uma coisa mais do back-end, por exemplo, que não é tão visível, então você conseguir fazer uma descrição desse projeto,
do que você aprendeu com ele, do que você conseguiu fazer, né? Qual foi a entrega de cada um desses projetos. Então, é muito importante conseguir ter uma forma de mostrar para a pessoa que eventualmente vai te contratar que você tem essas habilidades. Então, isso pode ser feito no próprio GitHub, você consegue criar um repositório, né, ligado ao GitHub Pages, por exemplo, que tem um website associado, e lá você descrever seus principais projetos, ou uma outra ferramenta, né, um post de blog, Medium. Tem várias formas de você criar uma página e listar, né, descrever as suas experiências. Na teoria, num estágio, que é o que você está tentando agora, você não precisa ter tanto conhecimento assim prévio, né? E isso ajuda. E aí você mencionou que já tentou várias vezes numa mesma empresa. Infelizmente, na sua cidade só tem essa empresa. E estágio é mais difícil de conseguir remoto, né? Eu, de fato, não estou super atualizada nas vagas de estágio, mas geralmente eu vejo que elas são mais presenciais, para que a pessoa tenha ali uma vivência no ambiente, né, no time ali da empresa, mas seria ideal se você conseguisse encontrar estágios que fossem remotos para ampliar as suas possibilidades. Como você mencionou que pode ser que seja a comunicação o seu problema, eu percebo que talvez você não tenha recebido feedback dessa empresa, o que dificulta ainda mais o seu caso, né? Porque como você vai saber no que você precisa melhorar? No seu caso especificamente, talvez o ideal seria você conseguir ter alguém que pudesse te ajudar a fazer, por exemplo, simulações de entrevista para te avaliar, né? Às vezes um mentor, alguém que pudesse te auxiliar nisso, alguém que já passou por isso, né? E eu sei que isso não está acessível para todas as pessoas. Quando a gente tem alguém que está no mesmo nível que a gente, é legal também. Eu já passei por isso na época que eu estava na graduação, de pegar outros colegas para testar, né, praticar entrevistas, um praticando com o outro, tentando avaliar como é que o outro tá. Isso ajuda, mas se você é uma pessoa que está mais isolada, numa cidade mais afastada, também pode ser mais difícil. Às vezes você pode conseguir isso participando de comunidades em torno aí do React, do Spring Boot, encontrando pessoas que estão dispostas a ajudar quem está iniciando, ou outros iniciantes que estão dispostos a estudar junto e se aprimorar junto. Essa seria a minha recomendação para você tentar encontrar, né, pessoas que possam te orientar nesse caminho, para que você possa fazer ajustes, porque, de fato, eu não tenho aqui, por exemplo, como dizer se seu problema é a comunicação ou não, porque eu não te conheço, né, pessoalmente, a gente não conversou, eu só consigo olhar aqui o seu LinkedIn, o seu GitHub, que está bem legal. E no LinkedIn mesmo, eu acredito que o que você tem aqui, né, de experiência, de formação acadêmica, você preencheu super bem, você, né, colocou tudo que você podia, eu acredito, colocou aqui licenças e certificados, o que é muito bom. Então, a minha recomendação para você, além dessa de tentar encontrar pessoas que possam te ajudar nesse treino de entrevista, é você tentar se dedicar à criação de um portfólio. Eu desejo para você, Hugo, muito sucesso na sua jornada, que você continue perseverando, espero que você atinja logo o seu objetivo de conseguir um estágio ou uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Nesse vídeo eu acabei saindo um pouco, né, só do LinkedIn aqui do Hugo e acabei falando um pouco mais de estratégias e dicas de carreira, mas eu espero que isso também sirva para você que está assistindo, que talvez está na mesma condição dele, né? Não dá pra gente se ater só ao LinkedIn, porque não é só o LinkedIn, no fim das contas, que vai nos levar a um resultado, por exemplo, como o que o Hugo deseja. Mas sim, o LinkedIn é uma parte importante, você conseguir se comunicar e criar contatos nessa rede pode sim te ajudar. Eu conheci pessoas que já conseguiram emprego pelo LinkedIn, eu uso muito essa rede, sou LinkedIn Top Voice também por causa disso, né, pela minha desenvoltura aqui na rede, e com o tempo fui aprendendo como extrair o melhor dessa rede. E é por isso que eu vou fazer um workshop focado em LinkedIn para as pessoas que acompanham essa linha editorial, que têm interesse em ter esse contato mais próximo comigo, para esse objetivo específico. E como eu falei lá no início do vídeo, se você tem interesse em participar no dia 28 de outubro, acesse o link do grupo no Telegram para você receber todas as informações em primeira mão. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui com a hashtag LinkedIn. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.